Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, amigos ouvintes, internautas. A convidada de hoje é a doutora Patrícia Rose. Ela vai tratar do tema Por que usar máscara? Bom, amigos, o nosso tema de hoje é por que usar máscara. Eu gostaria de compartilhar com vocês o porquê do tema, o porquê do motivo, de fazermos essa palestra, digamos assim. Nós estamos vivendo uma pandemia e fomos obrigados a usar máscara, em forma de nos prevenirmos, de nos protegermos e protegermos o nosso irmão. Então, eu vejo que é um momento muito diferente, porque a máscara, ela nos esconde parte do rosto. E com isso, as nossas emoções que antes eram expressas por todos os músculos faciais, pelo sorriso, pelo olhar, agora ficaram limitadas ao olhar. Então, nós vivemos numa sociedade onde pouco se olhava nos olhos do outro, que vivemos correndo, agora só sobrou do outro para nós olharmos os olhos. E aí nós nos vemos obrigados a desvendar, a traduzir a emoção que vai no olhar do nosso. E esse ensino me trouxe essa inquirição, essa questão. Por que nós usamos máscaras? E aí eu já não falo mais da máscara mecânica, aquela de pano que vai nos cobrir parte do rosto. Eu já me reporto. A máscara que nós sempre afivelamos ao rosto para nos apresentarmos na sociedade. E falar em máscara, eu me remonto ao termo de Jung, que é chamado persona, que ele cunhou na psicologia analítica, e que a sua origem, ela se traduzia por uma máscara, era máscara usada por um ator, uma peça teatral. Essa palavra persona também deriva do latim para designar um tipo de máscara que era usada pelo ator para poder ressoar melhor a voz dele, para que fosse então melhor ouvida pelos telespectadores e também para dar a ele a aparência que o papel exigia. Então deriva dessa palavra persona a palavra personalidade. A máscara também delimita o espaço entre a gente e a sociedade, ou seja, entre o indivíduo e o coletivo, assim como a nossa pele. Então a máscara nos separa do mundo exterior, do mundo interior do mundo exterior. Além disso, a máscara ela se suspeita e é também o símbolo do herói, Muitos heróis usam máscara, assim como aqueles próprios personagens, que são os bandidos das histórias em quadrinhos, eles também costumam usar máscaras para não serem. Atualmente, muitas pessoas da sociedade, quando vão cometer crime, eles cobrem o rosto para não serem vistos. Então, isso mostra que nós também temos o lado dual, nós também temos o nosso lado bom e o nosso lado mal. Então, isso mostra a divisão subjetiva entre ser e parecer, entre o que somos e o que queremos mostrar. Então, assim sendo, nós vamos observando que dentro de cada um de nós vai existindo padrões de regras. E isso faz com que nós percebamos que nós nascemos num mundo onde nós não sabíamos de nada. Mas antes de nós nascermos, as pessoas já falavam de nós, já pensavam em nós. Tanto que quando nós nascemos, nós já temos um nome, nós já temos um lugar para nos acolher, o berço, nós já temos roupas. Ou seja, nós somos pensados pelas pessoas que vão nos receber antes mesmo de nós conhecermos o mundo. Então, nós herdamos dos nossos pais, dos nossos cuidadores, a língua materna, e é ela que molda os nossos pensamentos. É ela que habita em nós, mostrando os nossos desejos, as nossas vontades, tudo aquilo que queremos ser. Então, pouco a pouco, nós vamos incorporando da sociedade, do outro, dos nossos cuidadores, tudo aquilo que precisamos usar para nos apresentarmos. E dessa forma, nós não sabemos exatamente quem somos
e o que estamos herdando, o que está sendo colocado em nós, de forma que, quando nós estamos já adultos, o que é nosso de verdade? Ou nós estamos sendo construídos completamente pelo nosso pai, pela nossa mãe, né? Tanto que muitas vezes a gente se apercebe falando igualzinho o nosso pai, né? Mostrando situações da mesma forma que a mãe. Meu Deus, estou repetindo o comportamento. E todos nós somos assim, porque isso é o normal dentro de alguém que está sendo construído na sociedade humana, né? Então, dentro de cada um de nós, sempre vai ter esse conjunto de ideias que normatiza a sociedade. Nós temos padrões ao qual a própria sociedade espera de nós, como o próprio sexo, né? Então, uma mulher se comporta assim, um homem se comporta assado, um jovem raciocina assim, uma pessoa mais velha já não tem mais o direito de raciocinar como um jovem. Vejam como nós estamos incorporando sempre padrões sociais e nem nos apercebemos. Então, nós vamos incorporando os conceitos e preconceitos, né? Mas muita coisa não é nossa. Será que nós pensamos exatamente igual à sociedade? Então, esses hábitos que habitam em nós precisamos saber o que é originalmente nosso e o que nós estamos sendo habitados pelos hábitos sociais, a sociedade que nós estamos nascendo e vivendo e crescendo e nos portando, né? Então, a isso, nós vamos observar que essas características sociais que eu descrevi, como homem, como mulher, como jovem, como velho, né, como profissional. Imagina você chegar no consultório médico e encontrar um médico, por exemplo, com um brinco, uma tatuagem, com uma camiseta. Só basta aquela imagem para lhe trazer um pensamento, uma ideia provavelmente diferente da que você tinha planejado, tinha imaginado encontrar no consultório médico. Ou seja, nós vivemos sempre marcados por estigmas, né, por imagens, padrões, e aí isso nós buscamos pessoas que correspondam a essa imagem. Mas será que isso é o correto? Será que isso nos traduz? Né? Será que essas imagens, padrões que foram colocadas em nossas mentes e que nós nem percebemos que elas estão colocadas porque nós confundimos com nossos pensamentos, nossas concepções, será que nós realmente vivenciamos isso? Né? Então, veja, o que eu estou querendo dizer? Que em muitos momentos, nós, enquanto ser individual, nos confundimos com os papéis que a sociedade em que vivemos espera de nós. Então, quando nós estamos ligados nessas imagens, nós não observamos que isso vão provocar efeitos em nós e no outro, né? Então, se eu me caso com uma certa ideia do que é ser uma esposa, eu vou me comportar por aquele papel. Então, o que é que eu acho que é uma esposa? Uma esposa, ela cuida do marido, né? Ela deve estar sempre arrumada, ela deve preparar o jantar do marido, ela tem que ser assim, ser assada, então eu vou me comportando. Mas digamos que eu não pense assim, né? Que eu esteja me comportando porque eu incorporei o papel de esposa que a sociedade me molda. Então, o que eu quero dizer, eu coloquei uma máscara da esposa perfeita que aquela sociedade que eu vivo existe. Tá bom. Então, eu vou, durante algum tempo, cumprindo esse papel e exigindo do meu esposo também o papel que a sociedade colocou. Assim como da profissional, da mãe, do dando só um exemplo. Mas quando chega num determinado momento que a gente está tão distante da nossa verdadeira essência enquanto ser humano, a gente começa a se incomodar. E quando a gente se incomoda, nasce alguma coisa, uma melancolia, uma angústia. O que é angústia? Angústia, ela é um sentimento, ela não tem como ser traduzido. E por isso ela se chama angústia. Ela não é um medo, ela não é uma tristeza. Ela é um incômodo, né? E essa angústia vai crescendo em torno de nós. E como nós não conseguimos dar nome a esta sensação incômoda que está em nós, nós vamos, então, transferindo para o nosso corpo, né? E aí nós vamos minando as nossas
a nossa saúde como um todo. E aí nascem as doenças, né? As doenças de variada ordem, em qualquer órgão. A medicina germânica, ela mostra que os órgãos, eles respondem por determinados conflitos. Então nós vamos ter adoecimentos do fígado, do coração, dos vasos sanguíneos, às vezes fugimos para as doenças psiquiátricas, buscando esconderijos para nós mesmos, né? Na tentativa de resolver essa angústia, mas nós não podemos fugir disso, né? Nós precisamos dar conta de quem somos. E neste momento, nós somos obrigados a tirar as máscaras que nós afivelamos desde pequenininho, desde que nascemos, desde que fomos criados. E esse conflito de tirar a máscara é muito difícil, é muito doloroso, porque equivale a nós nos depararmos com o ser que somos. E nós buscamos todo o tempo esconder esse ser. Por quê? Pela falta do alto. Como eu estou sempre sendo o carcereiro de mim mesmo, porque eu acho que eu estou sempre errado, eu sou sempre menor do que o outro, então eu não confio na minha forma. E com isso, eu prefiro me esconder, né? Eu acho sempre que o outro é melhor. Nós nunca acolhemos a criança que existe, a criança querida, a criança que foi, digamos, abandonada lá atrás, porque a gente está sempre achando que recebeu menos dos nossos pais. Nós temos sempre questões com o pai ou com a mãe, achando que eles preferiam mais os nossos irmãos, que em determinado momento eles não nos acolheram como deveriam. E isso faz com que nós reprimamos emoções em nós que vão dar origem a várias doenças. E com isso nós vamos cada vez mais murchando. Aquele patinho feio tem vergonha de se amostrar na sociedade. Então eu afivelo essa máscara. Mas na vigência da angústia, eu preciso me deparar. E aí? Como é que eu vou fazer? Eu não posso fugir mais. A nossa consciência, ela traz um programa reencarnatório que é como se fosse um GPS. Então eu preciso cumprir alguma coisa na minha missão, na encarnação. Eu não vim aqui por acaso. Eu não vim fazer turismo no planeta Terra, apesar de você ter querido, né? Mas todos nós temos objetivos de crescimento espiritual enquanto encarnamos. E aí a misericórdia divina nos presenteia, né, com essa inteligência superior, e quando nós desalinhamos pensar, o sentir e o fazer, nasce o vazio existencial. Então esse vazio existencial é que vai comandar todas as nossas ações daí para frente, porque adoecidos, né, como estamos, não mais podemos continuar. Então o que é que nós temos que fazer? Essa dor que grita em nós, para que saia, para que ecloda a essência do ser que eu sou, faz com que eu precise me movimentar para descobrir, né, para fazer esse redescobrimento e as mudanças. Concernente a isso, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados que são doces, pacíficos, né, nas instruções do Espírito tem a paciência. E no início desse trecho nós vamos ler: a dor é uma bênção que Deus envia a seus serviços, né? Então, baseado nisso, quando a gente começa a ter essa angústia, essa melancolia, essa tristeza toda, nós temos que seguir, nós vamos continuar seguindo, de qualquer forma nós temos que seguir, mas nós temos que encontrar as respostas para podermos sair dessa angústia que nós estamos. Então, como é que nós vamos conseguir sair desse caos em que estamos instaurados, que a nossa mente se colocou, porque nós nos desalinhamos daquilo que deveríamos vir fazer no universo, né? Então, desalinhado como estamos, é como se nós tivéssemos dado. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos encontrar essa bússola. E como é que se passa para a gente que é espírita? Nós temos essa bússola dentro do Evangelho, né? Então o Evangelho diz, lá na questão, aliás, não é nem do Evangelho, do Livro dos Espíritos, lá na questão 919, né, Kardec pergunta, como é que nós podemos, então,
evoluir, crescer, melhorar. E aí os espíritos vêm e dizem para ele: um sábio da antiguidade, apologista, conhece-te a ti mesmo. Então, se nós nos conhecermos, nós não vamos a lugar nenhum. Porque se eu não sei qual caminho tomar, se eu não sei para onde eu quero ir, eu não sei qual caminho tomar, né? Eu preciso saber exatamente o que eu quero, para onde eu quero ir, para poder, então, tomar atitudes que me façam diferente. Aí na questão 919, Kardec continua: compreendemos toda a sabedoria dessa máquina, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a situação. Qual o meio de chegar a isso? E aí os espíritos respondem: fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava minha vista o que havia feito, e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se deixar de mim. Então, o caminho da paz interior precisa de um mergulho profundo para entrar em contato com quem nós somos, para perceber que nós somos sombras e somos luz também. Na fase inicial, fazer esse caminho de volta, ou achar o caminho da nossa vida, é doloroso, não é muito fácil, né? Porque nós estamos acostumados a ver hábitos. E aí, quando a consciência começa a despertar, nós vamos ter muitas dificuldades para poder nos despirmos desse velho mundo. Esse livro aqui, ó, A Fé Transporta Montanhas, no capítulo 11, diz: quem toma consciência. Então ele fala, no segundo parágrafo: toda disciplina sempre custa muito. E se você pensar que poderá escalar a montanha sem derramar suor e ralar os joelhos, pode ir desistindo da empreitada. Perseverar no objetivo espiritual a ser alcançado, não raro, significa lutar todos os dias contra hábitos cultivados há séculos. Nem por isto, no entanto, você deve esmorecer, porque não há quem deserte hoje do campo de batalha sem que a ele não tenha que voltar mais tarde. Então nós, enquanto espíritas, sabemos que tudo que a gente adia hoje é só para adiar. Uma hora nós temos que nos haver com o que está na nossa programação kármica, porque afinal de contas ninguém foge da lei de causa e efeito. Então, nós estamos muito acostumados aos nossos defeitos nós projetarmos nos outros, né? Nós não nos responsabilizamos pelos nossos atos. É o outro que não gosta de nós, é o outro que faz errado. Afivelamos a máscara de bom moço. E aí nós estamos tão acostumados a vivermos nesses prazeres fúteis, né? nessa questão de imediatista, de procurarmos rotas de fugas que possam acalmar a nossa angústia, só que isso não vai durar para sempre. Então, essa máscara que nós temos afivelado durante tanto tempo de bom moço, uma hora a gente precisa tirar, porque, como foi dito no texto, nós não podemos desertar por muito tempo, porque vamos voltar. Ninguém foge de si mesmo. O mecanismo mais eficaz para alguém se ficar encarcerado é a fuga, né? E aí vem o Cristo a nos dizer: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho, né? E Jung, na psicologia analítica, esse mestre, vem nos colocar num texto que eu achei belíssimo: que eu faça ao mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome de Cristo. Tudo isto, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que faço ao menor dos meus irmãos é o próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro porventura que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo, e preciso da esmola da minha vontade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Então, Jung, nessa passagem bem linda, vem nos mostrar que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Khalil Gibran também diz, né, que o divino mandou amar o inimigo e ele então se amou. E aí, nessa proposta de amar o próximo como a nós mesmos,
É imperioso que nós aprendamos a nos amar. Como eu falei outrora, todos nós carregamos uma criança ferida, uma criança abandonada, uma criança que se tornou carente porque acha que foi injustiçada, que não recebeu tudo que deveria. E aí nós cobramos de todos os que estão em nosso redor aquilo que achamos que deveríamos ter recebido na nossa infância. Então precisamos acolher essa criança, acalmar essa criança, porque na hora que essa criança estiver saciada, já na pessoa do adulto que nos tornamos, ou que deveríamos nos tornar, quando nós saciarmos a nossa criança, né, que possamos compreender todo o conflito que existe dentro dela, nós poderemos então entender o nosso próximo. Mas é impossível nós acolhermos o nosso próximo se nós primeiro não nos acolhermos. Então, esse encontro que nós precisamos ter, ele envolve o desapego da vida ideal em busca da vida real. Nós sempre imaginamos o que gostaríamos de ser, mas é diferente do que nós conseguimos ter. Então, esse desapego é que vai fazer com que nós possamos realmente, como se diz por aí, cair na real. Né? E é essa realidade que nós vivemos, que nós temos que aceitar e amar. Porque se nós não podemos ter tudo o que queremos, nós devemos amar tudo o que temos. Né? Isso também um jargão já da vida comum. Né? E aí nós precisamos girar o foco para dentro de nós mesmos, jogando luz para dentro de nós, para podermos perceber o que é que nós temos ali nos porões da nossa memória, da nosso inconsciente, da nossa vida íntima, que nós precisamos acolher, né, essas nossas sombras, para podermos então aceitar e amar. Porque se eu não me amo, se eu não me aceito, se eu não permito que eu seja do jeito que eu sou, se eu fico todo o tempo camuflando esse ser que verdadeiramente eu sou e achando, colocando essas máscaras, colocando essas personas que eu acho bonito, né, porque a sociedade aplaude, mas que de verdade não corresponde a mim. Então, eu não posso ficar todo o tempo sendo hipócrita, mostrando algo que eu não sou, porque eu preciso me defrontar com o ser divino que habita em mim. E eu preciso, então, acolher esses erros, porque um dos maiores problemas que nós temos, esse peso que nós carregamos, porque nós impomos a nós mesmos personagens que nós não somos de verdade, né, porque nós não nos amamos. Então é preciso que nós enfrentemos os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas culpas e tantos outros monstros emocionais que camuflam nosso verdadeiro patrimônio, que assaravou os inimagináveis rumo à perfeição quando nós verdadeiramente nos assenhorearmos de nós e permitirmos esses voos. Então é necessário despir o homem velho. Deus nos permite reencarnar, mas renascer é tarefa de cada um. E como é que nós vamos fazer tudo isso? Como eu já falei, nós precisamos nos amar. O auto-amor é condição sine qua non para que nós possamos mudar de fase. Né? Então é preciso criar um caso de amor comigo mesmo. Né? Assim como eu tenho, que eu acho que eu amo, né, os outros, meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido, eu preciso me amar verdadeiramente, né? Então, há quanto tempo eu não me abraço, eu não me acolho, eu não me olho com compaixão, né? Porque todos nós sempre estamos exigindo demais de nós. Esse sentimento de culpa que nós carregamos por não sermos aquilo que gostaríamos de ser. Então, estamos sempre a olhar pelo retrovisor da vida. Né? Nós não buscamos o futuro, nós estamos sempre atrelados ao passado. Estamos sempre, em todas as adversidades que nos acontecem na vida, a gente está sempre perguntando por quê. E o porquê nos remete ao passado. Precisamos aprender a perguntar para quê. Porque o para quê aponta o futuro. Então, é necessário que nós coloquemos a nossa cruz nos ombros e subamos. Mas, como disse no livro que eu mostrei para Carlos Bacelli e da Maria Máximo, nós não vamos fazer isso sem derramar lágrimas, sem que o suor escorra do nosso rosto, sem que nós firamos os nossos joelhos. É da lei. Nós precisamos fazer isso.
Está na hora de nós realmente tomarmos essa cruz para subirmos, mas sabendo que o prêmio é a libertação. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então é preciso que nós paremos em frente ao espelho, né? E nos olhemos despido de preconceitos, despido de juízos de valores, e nos abracemos verdadeiramente, nos acolhemos. Vamos perder sim, mas nós vamos perder quem achávamos que éramos, né? Mas em compensação nós podemos ganhar aquele ser que verdadeiramente habita em nós e que nós não temos coragem de mostrar ao mundo, o medo de não ser amado. Porque a nossa maior demanda é a demanda de amor. Tudo que nós queremos é ser amado pelos outros. E como nós não conseguimos admirar, apreciar, amar a nós mesmos, nós não temos coragem de nos expor ao outro. Né? Então, nesse processo de amadurecimento, é preciso que nós nos libertemos dessa prisão, da dependência do olhar do outro e da submissão que há milênios nos faz criaturas infelizes com a nossa própria vida. E para isso, como vamos fazer? Primeiro, como eu já falei, aprender a se amar. O auto-amor é fundamental. Depois, aprendemos a nos ouvirmos. O que nós queremos? Né? Muitas vezes nós sabemos o que nós não queremos, mas o que de verdade nós queremos? Então, se eu não sei o que eu quero, como é que eu vou buscar? Né? Onde eu vou procurar? Outra, a autoestima. Né? Quando eu me amo, quando eu me aceito, quando eu me acolho, a minha autoestima melhora. Né? E aí eu preciso, nessa busca toda, sempre olhar para mim com atitudes cristãs. Da mesma forma que eu acolho um amigo, quando ele vem, ele chega chorando, aflito com alguma situação adversa, que eu acolho e dou palavras amigas, agradáveis para ele, o mesmo eu teria que fazer comigo. E o que eu faço diferente? Será que eu não estou rompendo com a lei de amor, de justiça e de caridade? E por falar em caridade, o que é mesmo a caridade? Né? Na questão 886 do Livro dos Espíritos é colocado, né? O que seria então essa caridade? Qual o verdadeiro sentido dessa palavra? E aí os Espíritos nos dizem: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. E por que eu não faço isso comigo mesmo? Por que eu não consigo ser indulgente comigo, ser benevolente, me auto-perdoar? Perdão é difícil, mas o auto-perdão é muito mais difícil ainda, porque eu estou sempre acostumado a ser o pior carcereiro que pode existir, sou eu para comigo mesmo. Então é preciso que eu aplique a lei de amor, justiça e caridade comigo, sabendo que eu estou em construção. Então, como eu estou em construção, é natural que eu erre. Né? É natural que eu, por não ser perfeita, é previsível, digamos, fisiológico que em vários momentos eu vou errando, né? Porque é da lei. Não tem como eu não errar. Eu não sou perfeito. E eu preciso acolher isso. Quando não acolho, é um profundo gesto de orgulho. E isso é uma das maiores mazelas que nós podemos carregar. É a gente não se perdoar por errar. Né? E aí, como é também um dos mecanismos que nós podemos usar nessa busca de nos melhorarmos, de colocarmos a nossa essência para fora, é nós agirmos no bem. Buscarmos atitudes em ações voluntárias, ações dentro de casas de caridade, ou que seja movido dentro da comunidade, o trabalho dentro da saúde mental, e várias vezes com pacientes que estão ali angustiados, sem um sentido de vida, achando tudo diferente, porque o vazio existencial ele traz essa sensação de um estranho, parece que você não se reconhece no mundo, é como se você não pertencesse ao mundo. Então, o que é que eu sempre oriento? Vamos fazer alguma coisa em prol do outro. Essa ação no bem faz com que ajuda-nos a adquirir a sensação de valor pessoal. Né? A convivência com a dor alheia traz gratidão e estima pelas vivências que nós temos. Porque só olhando o sofrimento do outro, as dificuldades do outro, é que a gente consegue perceber o quanto nós recebemos muito da divindade. E aí começa a nascer em nós o sentimento de gratidão, que é outro passaporte para a felicidade.
Se eu não consigo me sentir feliz e grata pelo que eu recebo, eu estou sempre me sentindo injustiçado. Eu estou sempre achando que eu recebo menos. Então, quando eu me envolvo com atividades para a comunidade, atividades voluntárias, eu vou observando que os meus irmãos necessitam de mim, eu igualmente deles, e eu vou desenvolvendo esse sentimento de gratidão. Aprendendo a me amar, automaticamente eu estendo esse amor ao próximo e eu experimento muito mais alegria e amar. Né? E aí a gente vai também para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, no item 8, quando Lázaro diz: o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, lembrar que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E o passaporte para a felicidade passa pelo autoconhecimento e pelo amor que eu vou desenvolver por mim e que passa pelo meu próximo, como o próprio Cristo falou. Então, amigos, esta era a mensagem que eu queria trazer e eu estou aberta agora às perguntas. Antes eu queria apresentar o pessoal do Divulgar, né? Nós temos Isabela, sim. Nós temos Tatiane, Anunciação, certo? E eu, Raimundo. Certo? E Andréia. E Andréia, né? Não esqueci de Andréia, não. Eu ia falar de Andréia porque a Andréia é a pessoa mais importante desse grupo. Então ela teria que ser feita por último. É a nossa coordenadora, né? Uma das nossas coordenadoras, aquela pessoa que é responsável por descobrir os temas que a gente vai discutir, aquela pessoa que está dedicada sempre a desenvolver as nossas pautas, né? Entendeu? Andréia dos Anjos. Todo mundo conhece. Todo mundo todas as pessoas que fazem palestras públicas conhecem a Andréia. Entendeu? Então a Andréia não tem... Sou obsessora dos palestrantes. Eu digo. Eu também, gente, a gente quer a princípio agradecer também a Anne, né, por esse convite aí da Patrícia, para que a gente pudesse participar desse momento de conversa, tá? Mas logo de cara, Patrícia, eu quero saber de ti, você que trabalha com o pessoal que tem um comportamento diferente, né? Você trabalhar no nosocômio, não é isso? A gente percebe que hoje as pessoas, né, além de precisar tirar essa máscara, as pessoas estão muito agressivas, as pessoas estão muito, principalmente porque politizaram tudo, certo? Dentro dessa dificuldade que a gente está tendo de relacionamento, né, por causa da politização de tudo, né, hoje tudo está politizado, certo? Como será o futuro, né, o nosso futuro, quando terminar essa pandemia? Será que a gente vai conseguir tirar as nossas máscaras e olhar no olho e abraçar as outras pessoas, desenvolver aquela coisa que a situação que o Mestre Jesus deixou para a gente, que a gente amar ao próximo, certo? Amar ao próximo a si mesmo. Será que a gente vai conseguir aprender a amar a si mesmo a partir desse momento? O que eu vejo? Como você falou, as pessoas estão muito agressivas, né? Isso aí realmente a gente consegue perceber com muita clareza que hoje a intolerância tomou conta das pessoas, né? E isso está não só dentro das nossas casas, como fora, como em todos os lugares que frequentamos. Só, Raimundo, que o que eu percebo, essa intolerância, essa agressividade, nada mais é do que grito de socorro. Estamos todos muito mal amados, né? Como eu falei, nós não nos acolhemos. E até pouquinho antes da pandemia, ninguém se olhava nos olhos, ninguém tinha tempo para ninguém ouvia ninguém. E apesar de nós estarmos muito ligados na tecnologia, mas nós nos afastamos muito um do outro. E sabemos que somos seres sociais, não podemos viver isolados uns dos outros. A prova é que nesse isolamento social
nós estamos tendo aprofundamento das mazelas psíquicas daqueles que já tinham e aparecimento das que ainda não tinham, ainda não tinham sido deflagradas. Por quê? Porque precisamos do calor humano, precisamos da convivência social. Então, quando nós nos afastamos uns dos outros, como estávamos afastados, né, emocionalmente, apesar da aproximação física, nós fomos nos separando e nos deixando de amar, nos deixando de preocupar um com o outro. Você observa que nos espaços públicos as pessoas próximas umas às outras estavam todas nos celulares, conversando com outras pessoas que não estavam presentes ali. Então, em suma, a gente nunca está presente onde de verdade o nosso corpo físico está. E isso cria uma dicotomia muito grande, porque meu corpo físico está aqui, mas o meu espírito, a minha alma não está. E aí a gente não está nem aqui e nem lá. E essa ausência de contato verdadeiro uns com os outros nos transformou em praticamente robôs. E isso trouxe as dores, isso trouxe a angústia, o sofrimento psíquico que descambou na intolerância, que descambou nessa agressividade, nessa hipocrisia. Cada vez mais nós estamos nos agredindo, né? Nós estamos nos tornando meio que animalizados no contato com o outro. Mas isso tudo é reflexo. Eu acredito, inclusive, que esse vírus aí, o coronavírus, ele veio como uma intervenção divina, né? Eu acredito que ele é produto da misericórdia divina, a nos mostrar que sem o outro nós não conseguiremos ter esse equilíbrio psíquico que nós desejamos. O outro é caminho para a nossa felicidade. Então não dá para nós acharmos que vamos conseguir alçar voos rumo à perfeição, rumo ao divino, se não for de mãos dadas com o outro. Nós não podemos. Né? É sabido que nós temos uma asa só, e nós precisamos da outra asa para nos tornar anjos, para podermos subir. E quem tem a outra asa é o nosso irmão. Então, sozinho, nós não caminhamos. Nós não vamos nunca chegar ao divino. Isabela. Patrícia, seria correto, por exemplo, a gente fala e parece que essa coisa do uso da máscara sempre é negativo, mas às vezes eu fico pensando da seguinte forma: tem pessoas que ainda são, nós, né, muitas vezes ainda somos muito primitivos, então eu penso que às vezes usar a máscara e pelo menos tentar por alguns momentos ser uma pessoa mais agradável não seria algo visto como positivo, que poderia nos ensinar algo, ou é sempre algo negativo? Eu amei essa tua pergunta, eu acho fantástica, porque, como você bem colocou, existem pessoas muito primitivas. Então, nós sabemos que todos nós que estamos encarnados no planeta Terra, nós temos inúmeros problemas, nós vivemos muitos processos dolorosos e por conta disso nós precisamos nos defender, não só do outro, mas de nós mesmos. E às vezes essas máscaras que nós apresentamos é justamente o que de melhor podemos apresentar ao outro, né? Então a tua pergunta ela é negativa? Ela é negativa em parte, né? Porque de qualquer forma, se nós não conseguimos tirá-la, nós nunca vamos nos defrontar com o ser divino que habita em nós. Só que o tempo para um não é o tempo de todos. Então é preciso respeitar esse tempo. Há pessoas que ainda não estão amadurecidas o suficiente para se olharem. Inclusive no livro Jesus no Lar tem um capítulo que eu gosto muito chamado A Visita da Verdade, onde é mostrado que tinha um homem que ele estava numa furna e ele se reclamava demais da conta de que ele tinha mau cheiro, de que era ruim o local que ele estava, era péssimo, e ele culpava a divindade. Então a divindade enviou para ele a bondade, enviou a paciência, enviou a caridade, mas nada o sossegava, nada o demovia daquelas queixas, daquelas lamúrias que eram contínuas, até que a divindade enviou a verdade. E ao enviar a verdade chegou com muita luz. E ele pôde então ver que a causa de todas as mazelas e o mau cheiro que ele se queixava provinha dele mesmo, das pústulas, das chagas que havia no corpo dele. E ele não deu conta de encarar a verdade, ele fugiu para se esconder noutra furna. Então, assim sendo, não é
para todo mundo o mesmo momento. Cada qual tem o seu período, mais ou menos, e às vezes a gente tem que ter muito cuidado com as verdades que nós vamos expor para cada um, porque as pessoas não dão conta. A gente que trabalha com psicoterapia, eu faço formação em psicanálise, trabalho também com a parte da psiquiatria, a gente sabe que as pessoas, a gente vai dando elementos para que elas possam fazer o autodescobrimento, mas com muito cuidado, porque às vezes rompe esse equilíbrio psíquico com sequelas muito mais graves do que a pessoa se apresenta até aquele momento. Então, as máscaras, elas são necessárias, porém, elas devem ser tiradas, mas como eu falei, cada um no seu tempo. Oi, Patrícia. É que hoje em dia a gente vive a era das redes sociais, né? Então eu digo sempre que a gente está vivendo uma geração triste com belas fotos de momentos muito felizes. Então você não acha que as redes sociais não são um meio até de pressionar muito para que as pessoas permaneçam com a sua máscara e não consigam viver as suas vidas, e principalmente essa geração mais jovem? Uma das maiores dificuldades que nós temos é admitir quem somos, aceitar o que temos, né? Então é muito mais fácil a gente lidar com o que nós não temos, né? Com parecer parecer muito mais do que aparecer, como é que eu posso dizer? Nós gostamos muito mais de mostrar uma imagem que não somos do que a verdadeira, né? Então, um dos desafios muito grandes é a gente se encontrar, se aceitar e se amar. Então, as redes sociais, elas vêm ao encontro desse nosso desejo de sempre buscar os esconderijos, porque é muito mais fácil enfrentar o que é bonito, né? Mostrar o que é bonito, do que mostrar o que a gente acha que é feio. No entanto, não necessariamente o que temos dentro de nós é feio, né? Quando nós costumamos mostrar quem somos, às vezes nós nos surpreendemos com os elogios das pessoas. E nós temos que também entender que somos únicos no mundo. Então, a mensagem que eu vim dar no universo, ninguém mais vai dar por mim. Se eu não tiver coragem de dizer a palavra que eu vim para dizer, outro não virá. E às vezes o mundo se torna um pouquinho pior porque eu não disse o que eu vinha dizer. Então cada um de nós tem um papel a executar no universo. E eu preciso cumprir o meu. E eu só consigo cumprir o meu quando eu me assumo enquanto ser divino e único. Então fugir para a rede social hoje realmente é um hábito, mas é porque as pessoas estão fugindo da verdade de si mesmo. E aí eu volto a dizer, é preciso que pouco a pouco nós nos despamos dessas máscaras que há muitos e muitos milênios afivelamos aos nossos rostos. Ainda sobre essa questão da rede social, é só porque tem a ver com essa pergunta da Tati, eu sempre gosto de tentar achar um lado positivo das coisas, né? E eu acho que as redes, apesar de elas terem esse fator, realmente é o que é preponderante, né, da gente querer mascarar ou colocar uma felicidade que não é verdadeira, mas eu também acho que determinadas postagens que a gente faz incentivam as pessoas, né, a gente mostrar o que é bom. Por exemplo, nesse meio dessa pandemia que a gente está vivendo, muitas pessoas postaram que estavam fazendo cursos online, fazendo exercício em casa, quer dizer, não dependiam de academia, não precisavam de dinheiro para fazer certas coisas na vida delas. Então, eu acho que também a gente precisa aprender a usar as ferramentas que o desenvolvimento intelectual nos permite e aprender a ver o lado bom delas. Porque tem esse lado também. Então, de repente, eu ver que alguém está fazendo um exercício, ou mudou um hábito alimentar, começou a fazer sua própria comida. Se eu souber olhar aquilo com bons olhos, eu também começo a fazer uma transformação na minha vida a partir do que eu observei na vida de outras pessoas. Por isso eu sou uma pessoa assim, que eu incentivo muito esses compartilhamentos, principalmente dos bons hábitos, se eles forem reais, se forem legítimos. Porque todas as vezes que eu acho que a gente fala com verdade, a gente acaba conseguindo transparecer isso e convencer as demais pessoas, né? Então tem esse lado bom também, não é de todo ruim, né? Com certeza, né? A gente tem que lembrar que o avião, quando ele foi criado, foi para transportar medicações, e, no entanto, depois ele serviu para transportar mísseis, né? Então sempre tem o lado bom e o lado ruim. Vai da intenção do homem que está usando, né? A gente não pode culpar a tecnologia, tem que se culpar, na verdade, a intenção de quem usa. Então sempre tem um lado bom e um lado mau. O
que você vai fazer com aquilo é que faz a diferença. Patrícia, eu estou muito feliz com a tua fala, e você falou assim de angústia, de vazio existencial, de encontrar respostas, de responsabilidade, de valores, de sentido de que somos únicos. Lindo. A pergunta é, diante, né, profissionalmente, qual a tua maior dificuldade diante de todo esse repertório que é teu, diante de uma criatura passando, vivenciando o vazio existencial, o tédio, essa angústia? Qual a tua, profissionalmente, como é que tu te sentes, né? Como tu podes alcançar aquele que está na tua frente com todos esses sintomas? Quando eu tenho um paciente que ele tem esse vazio existencial, é porque foi construído ao longo de um tempo. E ele foi desalinhando, como eu falei durante a explanação, o fazer, sentir e pensar. Então, essa criatura, ele está pobre dele mesmo, né? Ele não consegue mais enxergar o futuro. E para a gente poder, então, trabalhar isso, nós temos, eu particularmente, quando me deparo com um paciente desse, eu mostro para ele, primeiro, o que ele tem, o que ele recebeu da vida, né? E o que ele pode ainda receber, porque eu entendo que nós precisamos todos ter sonhos, né? Tem um livro de Augusto Cury, que eu não lembro qual é, que ele diz: ensine seus filhos a sonhar. Porque enquanto nós acalentamos os sonhos, ainda que não possamos realizá-los, nós estamos vivos. Mas quando nós não temos mais nada, não sonhamos com nada, não temos metas, quando o nosso viver está pobre de sentido, pobre de desejo, nós estamos mortos, né? E às vezes é muito interessante que tem algumas pessoas que elas têm tudo. E a gente fica pensando, poxa, mas como é que o sujeito tem tudo e ele desistiu de viver, né? Mas é porque nós somos seres desejantes. Quando nós temos tudo, nos falta o sentido de desejar. Então nós precisamos estar sempre incompletos para podermos nos sentir vivos. Porque quando eu estou totalmente completo, eu perco o sentido da vida, eu perco o sentido do desejo. E é por isso que quando nós estamos apaixonados, parece que estamos sempre faltosos. Tudo que o outro nos dá é sempre pouco. Mas quando nós estamos casados, que perdemos aquela coisa de achar que o outro ainda precisa nos dar alguma coisa, aí nós vamos ficando, como é que eu posso dizer, sem vida. O casamento vai ficando naquela mesmice, porque cai na rotina, porque eu sinto como se já não me faltasse mais nada. Aí a minha tendência é ficar angustiado com essa sensação de completude, digamos assim, que o outro me dá. Eu preciso sempre sonhar, buscar alguma coisa que eu não tenho. Então, quando eu me deparo com esse paciente que tem esse vazio existencial, eu vou estimular nele os sonhos. Pergunto para ele o que ainda falta para ele conquistar, que todos nós temos muitos a conquistar na vida. Então, eu sempre estimulo para ele esse desejo. Nós precisamos estar sempre desejantes para nos sentirmos vivos. E é isso que é importante para a gente. Andréia? Paty, em cima da tua fala eu vou contar uma situação, aí eu faço a pergunta, tá? Okay. Tu, na tua fala, teve a parte que tu falaste sobre a gente usar máscaras para ser aceito, né, pela sociedade, e que muitas das vezes a gente não é verdadeiro consigo, tá? Há alguns anos, eu peguei minha filha no colégio, ela muito irritada. E o que foi, minha filha? Ela é mãe. É que muitos colegas não gostam de mim, porque diz que eu sou muito certinha, que eu não faço nada de errado, que eu tenho tudo. Mas a gente não tem que ser o que é. A gente que estuda o evangélico, ela sempre faz evangelização, a gente não tem que ser correto. Então, me sinto deslocada, isso me incomoda muito porque eles ficam me taxando dessa forma. E já em outras situações, já peguei ela de forma que não combina com ela, eu, minha filha, e o que é isso? Ela, mãe, se eu não falar assim, até palavrão também,
tá? Sendo franca. Não querem conversar comigo, eu não sou aceita. Então aí aqui tá minha pergunta. Com essa galerinha pequena que está entrando nessa fase de adolescência, de juventude, como que a gente, como pai, que nós como os adultos temos essa grande dificuldade de se impor como pessoa e também com essa preocupação de ser aceito, como é que a gente lida com essa galerinha que está em formação? Como eu falei na explanação, todos nós somos formados pelo comportamento da sociedade, que é o que tu estás me trazendo, né? É o famoso prego que se destaca é martelado, né? Então, quando você está diferente, você recebe a martelada. E aí é natural que quando você queira participar de um grupo, você até se camufle, crie um personagem para poder ser aceito naquele grupo. Isso é muito comum na adolescência, né? Eles adquirem hábitos, modos de falar, às vezes eles querem até fazer tatuagem para participar daquele grupo, porque qual é a nossa maior demanda, Andréa? É sermos aceitos pelo outro. Nós queremos sempre ser amados. Por onde passamos, a gente quer ser amado. Então, na vigência de nós não sermos amados, a gente se submete até a ser o que não somos, justamente para poder ser aceito. E isso todos nós fazemos de 0 anos até morrer, né? Nós sempre estamos buscando a aceitação do outro, nem que para isso a gente se violente. A prova está nos relacionamentos abusivos que campeiam por aí, que se multiplicam, porque as pessoas elas preferem viver relacionamentos abusivos e serem aceitos, achando que aquilo é amor. Então a gente precisa desde muito cedo mostrar para os nossos filhos que eles não precisam vivenciar dessa forma, fortalecer neles a autoestima, fortalecer o ser divino que há neles, e mostrando exatamente isso que eu falei. Porque por que a tua filha chama atenção e não é aceita? Porque ela é muito correta. Lembrar que todos aqueles que agem de uma forma diferente da maioria, eles são notados. E dificilmente a sociedade aceita alguém que está acima. Porque eu não faço questão que o outro esteja abaixo de mim, não é bem isso. Às vezes as pessoas querem dizer assim, fulano quer ver todo mundo infeliz. Não, eu não quero ver todo mundo infeliz, mas eu não quero ver ninguém mais feliz que eu. Porque na hora que eu vejo alguém mais feliz que eu, a minha infelicidade fica mais evidente. Então, o que eu preciso fazer? Cada vez mais fortalecer a autoestima do outro para ele poder se sentir seguro dentro do ser divino que ele é. Tá, legal. E Patrícia, eu já tive um aluno do ESD que ele é esquizofrênico, né? Esquizofrênico. Então, ele confessou pra gente que ele nunca havia terminado um estudo, apesar de frequentar o espiritismo já há algum tempo, mas ele nunca teve condições de terminar um curso do ESD. E com a gente ele terminou o curso do ESD, certo? Nós tivemos até a ousadia de fazer um resumo do livro Voltei, uma película de filme, né? Nós temos um filme dos primeiros capítulos e ele participou. Ele era o Frederic Finger, entendeu? Aí eu te pergunto o seguinte, como é que fica o esquizofrênico nessa ilusão da máscara? Eu não sei se eu te compreendi bem a pergunta, porque o esquizofrênico, ele é alguém que ele não consegue encontrar o outro. Nesse encontro que nós temos, ele não tem essa dificuldade com o outro como nós temos. É uma dinâmica diferente. Na verdade, o outro, para ele, é sempre um incômodo, sabe? Ele está sempre se sentindo agredido, na maioria das vezes perseguido, e ele acha que tudo que acontece com ele provém do outro. Mas é uma dinâmica um pouco diferente do que a gente chama das pessoas ditas normais, né? Então não dá para a gente trabalhar, por exemplo, esse fenômeno de autoaceitação com ele. O que a gente vai trabalhar com o esquizofrênico é sempre para que ele possa se harmonizar, se apaziguar com o ser que habita dentro dele. Porque ele acha que existe sempre pessoas que estão perseguindo, sabe? E essas pessoas que estão perseguindo é como se fossem os nossos pensamentos, quando eu falei que nós somos carrascos de nós mesmos, só que a gente sabe que esses carrascos, na verdade, eles são inconscientes, né? E a gente
lida com isso, que é o fenômeno da culpa. No caso do esquizofrênico, ele não entende que aquilo ali é ele mesmo. Ele entende como sendo pessoas do lado de fora, como sendo perseguidores reais. Então, o que a gente vai fazer com o esquizofrênico, geralmente? É fazer com que ele se harmonize com esses perseguidores. Porque se você disser para ele que esses perseguidores não existem, ele vai se voltar contra você. A gente nunca bate de frente com um delírio, com uma alucinação, porque o esquizofrênico, ele tem o que a gente chama de certeza delirante. Então, o que faz a diferença entre um esquizofrênico e um dito normal? Que eu acho que normal ninguém é na face da Terra, mas esse conceito que nós temos de normal. O que faz a diferença é porque quando tu escuta uma voz te chamar, tu fica, será que me chamaram? Será que eu escutei? A dúvida. O esquizofrênico, ele não tem dúvida, ele tem certeza que ele foi chamado, que disseram isso para ele, que mandaram aquilo, entendeu? E se você disser, não, olha, tira isso da tua cabeça, isso não existe, você vai arrumar uma encrenca, né? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer com o esquizofrênico? É ajudá-lo a se apaziguar, a se harmonizar com essas vozes, entende? É diferente o tratamento. Né? Você vai dar uma fortalecida, por exemplo, se ele chega contigo te dizendo, olha, tem um demônio que fica me dizendo isso, para eu fazer aquilo, que manda eu me matar, que manda eu fazer. Você vai dizer, diz para esse demônio que você pode viver bem com ele. Não precisa ele querer te matar, entende? É mais ou menos nesse sentido. Né? Ó, tem uma mulher que fala para mim que eu não presto, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Conversa com ela. Diz para ela que você não é tudo isso, que você gosta dela. Então, você nunca desfaz a alucinação e o delírio do esquizofrênico. Você está sempre convivendo com aquelas coisas. Eu não sei se você conseguiu entender a resposta. Não, com certeza. Alguém mais? Tati. Não, Tati. a Andréia trouxe aí a vivência do evangelho, né, da evangelização dentro do espiritismo. Raimundo também trouxe um exemplo do Ed. Então eu queria, uma coisa que me incomoda no movimento espírita, porque a pessoa vai lá para fazer a reforma íntima, vai para se melhorar, só que ela se sente excluída porque ela chega lá, ela já vê uma coisa muito, como eu diria, um estudo muito elitizado, uma coisa muito culta. O espírita gosta de vestir essa máscara de que ele é muito estudioso, de que ele é muito culto, muito erudito, e não simplifica as coisas, não contextualiza com a realidade. Então, Patrícia, você acha que essa máscara desse espírita muito culto, muito caridoso, mesmo que seja só uma caridade, como eu chamo de caridade de bucho, né, que só vai lá encher a pança dos outros de sopa e só não ouve a história, não abraça, não troca um afeto, não sabe o nome de quem ele está ajudando nem nada. Então você acha que o movimento espírita não está meio perdido no momento? Olha, Tati, eu acho que você tocou num ponto bastante nevrálgico da doutrina espírita. Tá? Inclusive, essa pandemia, ela trouxe para a gente, acho que para todo mundo, as reflexões. Eu acho que o que tu estás trazendo é fruto delas, não sei se antes, durante, depois, mas é algo que realmente tem me incomodado muito, porque o espírita, ele carrega, sim, como você falou, eu acho que ele coloca uma máscara de uma vaidade intelectual fenomenal. Né? Porque como nós estudamos muito, nós temos os 3 aspectos, né? O científico, o religioso e o filosófico, então nós temos sempre muitos grupos de estudos, nós estamos sempre estudando livros demais que tem na nossa lavra, né? Nós temos muitos livros sempre a nos orientar, variados autores e especificidades, tem de religião, tem de filosofia, tem ciência, tem, enfim, física quântica, agora adentrando aí no nosso universo espírita também. Então, essa questão do espírito acolher, eu também sinto muita falta disso. Essa tua angústia é a mesma minha, sabe? Porque eu acho que nós espíritas, nós temos muita preocupação em dar assistência, mas não em abraçar. Tá? Eu acho que a casa espírita, ela promove vários tipos de assistência espiritual, menos o acolhimento fraterno verdadeiro, que é o abraçar, que é eu procurar saber de verdade como tu está dentro da tua casa. Porque a Tatiane, dentro do centro espírita, eu
para mim é tranquilo, ela participa dos grupos de trabalho, ela está ali, né, a ajudar nessa assistência espiritual. Mas a Tatiana, enquanto membro familiar, qual é a necessidade dela? Onde é que ela mora? Com quantos ela mora? Eu acho que os centros espíritas estão muito carentes disso, sabe? Eu tive a experiência de um colega de reunião mediúnica, onde ele citou o exemplo de um partícipe lá do grupo, que ficou 3 meses sem frequentar a casa. E ao chegar no centro espírita, alguém chamou a atenção: poxa, você está esse tempo todinho sem vir à casa? Aí ele disse: é porque eu estava na UTI. Eu adoeci, passei 2 meses internado na UTI, por isso que eu não vim à casa. Então, assim, a gente não sabe o que acontece com o outro quando ele sai da casa espírita. E a gente também se preocupa muito com o que está acontecendo, sabe? E isso eu sinto a mesma falta que você. Eu acho que essa vaidade intelectual que os espíritas têm, é preciso, sim, repensar. É preciso reinventar o centro espírita para que ele possa acolher primeiramente o trabalhador espírita, aquele que vai lá, porque nós, enquanto trabalhadores espíritas, somos discriminados dentro da casa espírita. O frequentador é como se ele tivesse mais necessidade do que a gente. Mas a gente sabe que nós estamos dentro da casa espírita porque nós somos os maiores necessitados. E a casa espírita, eu acho que ela ainda não acordou para realmente fazer esse trabalho com os espíritas. E parabéns pela tua pergunta, eu amei. É a minha angústia também. Tomara, né, que os centros espíritas, agora no retorno, né, dessa pandemia, a gente volte e venha repensando, né, as atitudes, as ações, né? Até porque com essa pandemia ficou provado que a gente não necessita estar dioturnamente dentro da casa espírita, né? Nós estamos fazendo uma coisa aqui que é uma palestra espírita, um atendimento espírita, um atendimento espiritual. Nós estamos trabalhando esse atendimento espiritual, né? Nós não estamos lá dentro da casa espiritual, da casa espírita, né? Então eu acho que precisa repensar, né? Repensar. Muitos dizem assim: mas a federação não faz nada. A federação é apenas um órgão regulamentador. E que a casa espírita é composta de pessoas, né? De espíritos. Certo? Cada um é que tem que trabalhar o seu eu, trabalhar as suas necessidades e se colocar à disposição dessa doutrina. A gente não vai inventar a roda. Muitos antecessores, muitas pessoas já vieram e destrincharam o que é espiritismo. Nós precisamos compreender o que é esse espiritismo, não é verdade? E não ficar aquela coisa de que a casa espírita de Patrícia, a casa espírita de Andréia, a casa espírita de fulano, não se trata de um centro espírita como um hospital, como escola. Exatamente. É isso. Antes de André falar, André, eu sei que está uma vez, mas só rapidinho dentro do que eles estão falando. De novo, assim, a gente vai e olha só, o que você falou, né, eu vou tirar as minhas máscaras, voltar para a casa espírita para que eu possa acolher e ajudar o outro também a tirar a máscara dele. Essa é a minha proposta agora. Perfeito! Sobre o que isso que a Tati falou, não vou longe não. Eu mesma sofri esse tipo de situação. E eu só voltei para a casa espírita, para o trabalho espírita, porque eu já tinha uma consciência. Mas me aconteceu o fato, sumi e o pior, as pessoas sabiam porque eu tinha sumido, mas ninguém se manifestou. Aí eu ainda voltei, porque quem mais precisava estar na casa espírita trabalhando era eu. E eu sou uma das mais ferrenhas que fica defendendo isso. Se alguém faltou uma semana, eu já estou. Fulano faltou. Alguém tem um contato, né? Anunciação, fico fulano, porque eu vivi isso. E a gente se sentir órfão, aí eu ainda digo, não, mas é uma pessoa desconhecida. Eu sou mais conhecida do que farinha. E sentir isso. Então, e quem não conhece, quem não tem um conhecimento da doutrina, do que é de fato a doutrina espírita, porque o centro não é o diretor, é a responsabilidade da federação, a responsabilidade da diretoria, não. Quem compõe somos nós, e cada um de nós somos responsáveis. Oi? E até a autoestima baixa. Sim, também. Isso daí é porque a pessoa é muito bem resolvida, mas com a cara mais limpa eu voltei muito bem, estou ótima, a despeito estou muito bem. Entendeu? Então, o pior, é a gente se sentir lembrado quando é para participar de grupo de trabalho. Agora,
Agora, quando não é, ninguém lembra do teu nome, é triste. Então, isso daí é uma coisa importante. Eu acho que essa mensagem, talvez, além de tudo que você trouxe, esse conteúdo, fica isso, da gente repensar esse retorno. A gente tirar essa máscara de intelectual, essa máscara de estudante, mas realmente arregaçar os braços, as mangas e trabalhar, mas trabalhar em prol de nós e do próximo que está bem próximo. Às vezes aquela pessoa que está lá do nosso lado, ela passa com uma série de dificuldades. A gente, inclusive, teve um caso desse, tanto preocupação de distribuir cesta, depois se soube que uma pessoa dentro do centro passava com enorme dificuldade, passava fome, mas tinha vergonha de falar e ninguém perguntava para ela porque ela realmente estava murchinha, né? Ela estava ali e ninguém se preocupou com a situação da pessoa de perguntar. Então, a gente realmente, eu acho que a principal mensagem, além de tudo o conteúdo importante que você trouxe, é a gente realmente repensar a nossa atitude quanto trabalhador espírita e quanto a gente realmente se entender que lá é a nossa casa e que lá a gente está em família e que a gente está ali para se ajudar de fato. Esse eu acho que fica a mensagem mais importante para esse momento. Perfeito. Mais alguém? Não, acho que é só a mensagem mesmo que a Andréia resumiu. E pra gente largar de decorar os livros, né, gente? Não precisa decorar o livro dos médiuns, decorar o livro dos espíritos e só falar da boca para fora. A gente precisa realmente compreender e vivenciar e contextualizar com o que a gente está vivendo. Acho que se a gente tivesse feito esse exercício anteriormente, muito espírito não estaria decepcionado com tanto espírito atualmente. Porque realmente a gente sabe o caminho que a gente deve seguir, a gente sabe quando a gente dá um erro, mas mesmo assim a gente segue. Porque a gente está faltando contextualizar com a realidade, trazer realmente o que o livro dos espíritos, o livro dos médiuns traz, e trazer para a vida realmente. A gente fica só repetindo as palavras, repetindo as palavras, repetindo as palavras, repetindo as palavras. Precisa entender as leis, Tatiana, a lei de justiça, de amor e caridade. Exato, a lei de sociedade, a lei dos trabalhos. Porque a gente não compreende, a gente só lê e repete. Uma coisa que eu tenho um pavor mesmo é essas apostilas, gente. Apostila é uma coisa que tirou da gente o pensamento crítico. Não é só no espiritismo, não, é na escola mesmo. A gente não consegue mais raciocinar, a gente não consegue interpretar, porque já vem tudo ali moidinho só pra gente decorar. Então a gente não sabe mais estudar, a gente não sabe trazer pra vida. Então fica aí o pensamento pra todo mundo. Verdade, né? Porque na casa espírita a gente tem educador que não é pedagogo. Aí fica difícil, né? Com certeza. Não tem um plano pedagógico para dar os cursos, né, para se assistir. Eu conheço só uma casa espírita que tem isso, que tem um planejamento pedagógico para o ESG, né? Certo? Mas é assim, tá? Então, Patrícia, a gente quer te agradecer e você acabou de conhecer o Grupo Divulgar. Nesse script. Maravilhoso, eu amei. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês. Assim, vocês fizeram a diferença mesmo para mim, assim, nessa tarde e noite de hoje.